você que está aí. Já são bem 18h30, né? Deixa eu ver. Não, 18 horas e 5 minutos. 8 horas eu estarei no YouTube, né? No canal Kátia Melhor Idade, para fazer minhas pregações, né? A pregação é ao vivo, então eu tenho que correr, porque eu ainda tenho que me ajeitar e tudo, né? Botar umas roupas ali para estender, mas tudo é no tempo de Deus. Estamos aqui hoje para o grupo Pastora Márcia, com o Êxodo 38, 39, 40. E vamos terminar Êxodo hoje, em nome de Jesus. Já vamos começar para outro livro. Tá vendo como é que Deus faz, né? É maravilhoso, Deus é muito bom. Então, ó, tem algum barulho assim? Tá na época da política, vocês sabem como é, né? Por mais que eu tente, fale alto, bote o volume alto, pode ser que surja algum barulhinho. Eu não posso fazer mais tarde, que fica muito tarde para eu botar para vocês. Por isso que eu tô tentando fazer mais cedo, até porque eu tenho o ao vivo, né? Aqui dá um problema danado, a semana todinha falta água, chega água, eu tô com muita dor na minha coluna, mas nada que me faça de impedir Deus estar diante do Pai, Deus está aqui fazendo a leitura bíblica para vocês. Para mim é um prazer fazer isso para o grupo da pastora Márcia, amém? Que Deus os abençoe. Vamos para Êxodo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados, era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura. Era quadrado e de 3 côvados a sua altura. E fez as suas pontas nos seus 4 cantos. Da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Todos estes pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre em forma de rede, na sua cercadura embaixo, até ao meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar. Fez oco e de tábuas. E fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. As do lado norte, cortina de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. Olha o barulho, tá vendo? Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Os do lado leste ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3.
Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era da obra do bordador, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados e a altura na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. Todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo. O tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Alzamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice, e bordador em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. 1 beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. Houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, e as bases do véu, para 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. E dos 1.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu seus capitéis e os cingiu de molduras, e o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, e o crivo de cobre e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Êxodo 39, diz a palavra de Deus. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o efode de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios, para tecê-los entre o azul e entre a púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se em suas 2 pontas. E o cinto de obra esmerada do efode que estava sobre ele formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de onix, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel.
E as pôs sobre as ombreiras do efode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artifício, como a obra do efode, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino tecido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras. Uma ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. A quarta ordem era de um berilo e de um onix e de um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do efode na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao efode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do efode abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do efode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do efode, com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto da obra esmerada do efode. E o peitoral não se separasse do efode, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se o manto do efode de obra tecida toda de azul, e a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse, e nas bordas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura, e de carmesim de fio tecido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, na borda do manto, ao redor entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a miltra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, de púrpura, de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram escrito como da gravura do selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois, trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes,
as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas e as suas bases. E a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a cobertura de peles de texugos. E o véu de cobertura, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório. A mesa com todos os seus pertences e os pães da proposição. O candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem e todos os seus pertences e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro e o azeite da unção e o incenso aromático. E a cortina da porta da tenda. O altar de cobre, o seu crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base. As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos, todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. As vestes do ministério, para ministrar no santuário as santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Êxodo 40, o último de hoje, e eu acho que é o último capítulo de Êxodo, viu? Mas é o último de hoje. Amanhã nós temos mais. Pode ser que já seja Levítico, né? Mas vamos ver. Mas hoje, Êxodo 40. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com um véu. Depois colocará nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o candelabro, acenderás as suas lâmpadas, porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences e será santo. E será santo. Uau! Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão e as vestes santas, e o ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou, assim fez. Assim, no primeiro mês do ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas. Colocou neles os seus varais, levantou as suas colunas e estendeu a tenda sobre o tabernáculo.
Pôs a cobertura da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pôs na arca. Colocou os varais na arca, pôs o propiciatório em cima da arca e introduziu a arca no tabernáculo. Pendurou o véu da cobertura, cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. Acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação. E sobre ele ofereceu holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém? Que Deus os abençoe. Meu Deus, que coisa linda, né? Ele ensinando como ia ser o tabernáculo, né? Onde eles andassem, né? Estavam os levitas ali levando com os varais, né? Nos ombros, o tabernáculo. Aí quando parava ali, a nuvem, eles paravam também, desciam, tiravam do ombro. Ali eles faziam sacrifício de expiação, fazia todo tipo de sacrifício, né? Só podiam os filhos de Arão e o sacerdócio Arão. Meu Deus do céu, que coisa mais linda você ouvir. E parece assim que eu estou vendo, sabe? As bacias, as coisas, tudo arrumadinho, tudo preparado para ungir, para fazer as coisas lindas para o Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus dê entendimento, discernimento, sabedoria a cada um de nós e nos capacite a que a gente crie hábitos a ler a palavra de Deus todos os dias, que a gente não deixe de fazer isso, viu? Hoje nós estamos no nosso 27º dia, 27 dias lendo a palavra de Deus. Ainda não faz nem um mês, né? Nós somos 12 meses. É um ano. É muito maravilhoso. Uma coisa bem, né? Três capítulos, ou então 4, mas
bem explicado, com calma, para que você entenda. Se é a primeira vez que você está lendo, mas na segunda você ainda vai saber que é mais fácil, e assim vai, sabe, crescendo o nosso entendimento, o nosso discernimento, a sabedoria que vem do alto, não é aqui da terra, é do alto. É Deus que nos mostra, é Deus que nos ensina. Ele é o Deus do impossível, ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e até a eternidade. Amém? Que Deus os abençoe. Muito obrigada. Ótimo final de quinta-feira. 8 horas estarei entrando no meu canal, Kátia Melhor Idade, para pregar a palavra de Deus. Deus seja louvado em nossas vidas. Já fiquei um instante ao vivo lá no Instagram, lá é poucas vezes eu vou ao vivo, e ao vivo segunda e quinta-feira às 8 horas no meu canal. O resto tudo é gravado. Palavra de Deus, oração, tudo é gravado. Amém? Que Deus os abençoe. Beijo, amo vocês em Cristo Jesus. Obrigado, pastora Márcia. Que grupo maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que a pastora Márcia está me dando. Beijo, amo vocês.